Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui mais uma vez com muita honra, alegria, prazer, muita satisfação de poder trazer mais uma porção da Palavra de Deus ao seu coração. Meus queridos irmãos, se você chegou aqui pela primeira vez, esse canal aqui, saiba que ele tem um propósito muito bem definido, que é gerar uma cultura de leitura bíblica ao seu coração. Por quê? Porque nós cremos verdadeiramente que a palavra de Deus é poderosa para transformar o coração do homem. Então vem junto conosco, venha ler a Bíblia junto com a gente. Todos os dias nós estamos aqui trazendo um vídeo novo, trazendo uma porção da palavra de Deus de janeiro a dezembro, de Gênesis a Apocalipse. Vamos juntos? Então, antes de começar o conteúdo, se você acredita que esse tipo de conteúdo é relevante, então, por favor, te peço uma ajuda. Curte, comenta, compartilha e segue o canal. Não deixa de seguir o canal, porque todo dia você vai receber uma palavra nova do Senhor. Vamos juntos então, diretamente para a porção. Nós estamos meditando e refletindo sobre o segundo livro do profeta Samuel. E a porção de hoje serão apenas 2 capítulos, os capítulos 16 e capítulo 17. Vamos lá, tem muito conteúdo aqui. Muita riqueza aqui de princípios e fundamentos que você pode aplicar na sua vida. Vamos lá? No capítulo 16, na primeira parte da porção de hoje, nós vemos Davi em fuga por causa de quê? Da rebelião do seu filho Absalão. E mais adiante veremos o rei de Israel enfrentar novos desafios, traições, e vamos conferir isso tudo juntos a partir de agora. Enquanto Davi caminha com seus homens, ele encontra Ziba, servo de Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. E Ziba acaba trazendo suprimentos para Davi e seus homens. E também Ziba acaba acusando o senhor dele, Mefibosete, de traição, dizendo que naquele momento Mefibosete estava tramando ali em Jerusalém uma forma de recuperar o trono do seu avô Saul. Davi, então, de forma impulsiva e sem checar os fatos, ele libera uma palavra entregando todos os bens que estavam ao encargo de Mefibosete, entregando para Ziba. Olha só que situação. Mais adiante nós vamos ver que a história não é bem assim. Logo em seguida, Davi é confrontado por Simei. Simei era um homem da família de Saul, benjamita, né? E ele encontra Davi no meio do caminho, no meio daquela fuga, e começa a amaldiçoar Davi e toda a comitiva. Ele começa a lançar pedras na direção de Davi e dentro daquele cenário, um dos soldados de Davi, ele deseja calar Simei, mas Davi o impede, dizendo que talvez Deus estivesse levantando Simei, permitindo que ele fosse humilhado ali por aquele caminho. Então, simplesmente Davi ignora e continua a sua peregrinação em fuga. Enquanto isso, Absalão entra em Jerusalém com Aitofel, o conselheiro do rei. E para afirmar seu domínio, Absalão segue o conselho de Aitofel. E que conselho é esse, queridos? Um conselho realmente meio macabro. Ele toma para si as concubinas do rei, ou seja, eram mulheres separadas para Davi. E em público, à vista de todos, ele acaba tendo relações com as concubinas de Davi diante de todo o público. Esse é um gesto provocativo e simbólico, dizendo que agora Absalão dominava sobre todas as coisas de Davi. Olha que cenário assim, muito caído, né? Queridos, e aí a gente já vai chegando ao final de uma conclusão desse capítulo, onde nós vemos que essa porção é marcada por atitudes, uma em cima da outra, sempre precipitadas, por julgamentos sem confirmação e pela dor e pela humilhação. Davi mostra ali um coração, ali naquele momento, muito quebrantado e disposto a aceitar as provocações de quem tem vindo ali da parte de Saul e da parte do seu filho, e entendendo que isso é parte da vontade de Deus para a sua vida. A jornada de Davi nos ensina em todo tempo sobre humildade em meio a momentos de dor. E também nos ensina sobre confiança em Deus em meio ao processo caótico. Que possamos então, queridos, nesse momento aprender com o coração de Davi, aprender a entregar toda a nossa dor, todas as nossas causas diante do Senhor e mesmo assim andar debaixo de humildade e debaixo de confiança. E já mirando o próximo capítulo,
nós veremos como Deus frustra os planos dos seus inimigos, dos ímpios, e protege os seus ungidos. E nesse capítulo, no capítulo 17, vemos Aitofel liberando um conselho a Absalão para que ele vá e persiga rapidamente Davi com um pequeno grupo de homens para pegar Davi de surpresa e matá-lo, e trazer aqueles que estavam com Davi de volta a Jerusalém. O seu plano era inteligente e direto, mas Deus tinha outros planos. Husai, o amigo leal de Davi que estava ali, que tinha ficado em Jerusalém ali como um espião, de forma infiltrada para ajudar Davi, ele propôs uma estratégia diferente a Absalão. Ele sugere que Absalão reúna todo o exército de Israel, dando tempo, então, esse conselho tinha a intenção de quê? De dar tempo de Davi se preparar para escapar, né? E Deus faz com que Absalão escolha o conselho de quem? De Husai. Então, nesse momento ali, Absalão perde um tempo, reúne todo mundo, todo o exército, para ir em direção ao seu pai Davi. E isso daí faz com que os conselhos de Aitofel sejam frustrados. Husai, então, envia informações secretas a Davi por meio de 2 mensageiros. E com essa ajuda, Davi e seus homens conseguem se preparar e atravessar o Jordão em fuga. E acaba se distanciando do perigo imediato com o exército de Absalão. Aitofel, percebendo que o seu conselho foi rejeitado pelo rei e que seu plano tinha falhado, ele acaba tirando a sua própria vida. Olha que coisa, fim trágico desse homem Aitofel. E esse capítulo, queridos, aqui, a gente já olhando para todo o cenário de forma macro, o que nós aprendemos nesse capítulo é de que ele é um lembrete poderoso de que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está sempre no controle. Ele acaba levantando pessoas para nos alertar, para nos mandar um aviso, para nos guardar. Ele usa até mesmo os conselhos humanos para cumprir os seus propósitos eternos. Queridos, confie no Senhor, mesmo quando possa parecer que o inimigo está às portas, que o inimigo está prevalecendo, pois ao final de toda história ele sempre será soberano e seu plano jamais falhará. E para finalizar o vídeo de hoje, eu gostaria de deixar um versículo-chave que pode servir como uma espécie de ânimo para que você creia que Deus já preparou todas as coisas para o seu futuro. E essa palavra está no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Preste muita atenção nesse versículo. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanece para sempre. E aí, pegou essa visão? E também eu te pergunto, gostou do conteúdo de hoje? Eu tenho certeza que você gostou, porque você está até o final aqui e você tem acompanhado esse canal de desafio de leitura bíblica diária. Porque nós cremos, queridos, verdadeiramente, que só há um caminho para transformar o coração do homem. E esse caminho passa pelo poder da palavra de Deus. Ok? Então, se você gostou, acredita que esse tipo de conteúdo e esse canal é relevante, por favor, não deixa de curtir, não deixa de comentar e não deixa de compartilhar essa mensagem para que esse canal chegue a mais pessoas. Não deixa de seguir, ok? E se você for na descrição desse vídeo, lá tem um link. Se você clicar, você vai entrar no nosso grupo de estudo bíblico 100% gratuito. Então faça parte disso, não deixe de ler a palavra de Deus e venha estudar conosco, ok? E antes de me despedir, chegou a hora de me despedir, eu quero agradecer porque nós ultrapassamos já a marca de 100 inscritos. Muito obrigado pela sua confiança. Muito obrigado pela sua companhia nessa jornada de leitura bíblica. Então vamos mais, passamos para 100, agora vamos mirar 200, 500, até chegar a 1000 inscritos, se Deus quiser assim permitir. E agora eu vou me despedir deixando a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, teremos muito mais. Shalom!